possível. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde. Pessoal, estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, né? O trabalho que se intitula como uma revisão bibliométrica da literatura sobre economia compartilhada, as perspectivas da análise dos corpos, né? Da voz e viewer. Esse trabalho foi feito por mim, né? Professor Marcelo, o professor Bruno e por professora Marlene Amorim. Professor Bruno e professora Marlene, ambos do GovCop da Universidade de Aveiro, e eu, que faço parte do GovCop e também sou membro docente da Faculdade de Ciências Humanas do Cabo Santo Agostinho, a Fachuca, né? E que é parceira da RILCO. Então, a gente vai começar aqui uma breve apresentação. Bruno, você gostaria de falar alguma coisa antes de começar? Olá, desejar boa tarde a todos. Agradecer a todos que estão a assistir e dizer que é uma satisfação para nós poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, fazer essa disseminação do que tem sido feito em nossas pesquisas. Nesse trabalho vamos mostrar um pouco de duas ferramentas muito interessantes de pesquisas, e uma é a base de dados dos corpos, onde podemos ver boa parte uma amplitude significativa dos artigos científicos, das publicações acadêmicas, e o Voice Viewer, que é uma ferramenta de análise de dados, que dá um pouco dos insights, uma visão geral daquilo que encontramos na literatura sobre determinado assunto. Então, muito obrigado a todos por assistirem. Vou passar novamente a palavra ao professor Marcelo e ao longo da apresentação vamos fazer um pequeno debate com ideias sobre o que é a ferramenta, o que é os copos e também sobre a economia partilhada. Pois bem, Bruno, a qualquer momento, nossa apresentação ela tem um caráter de debate, então a gente vai, Bruno, quando quiser me interromper, é só falar. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da economia compartilhada, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Bruno, sinta-se à vontade novamente a me interromper quando precisar. Tá? Então, por que a gente escolheu a economia compartilhada? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Economia compartilhada parece ser um tema muito fácil, muito pesquisado atualmente, e a gente entendeu que se aprofundar nesse tema era necessário para que entendesse o que estava pesquisando, né? E para onde se direciona as pesquisas de economia compartilhada, que, como eu disse, é um tema que parece ser fácil, mas só o seu conceito já traz um complicador e um debate muito largo dentro da academia. Tá? Então, o que é economia compartilhada já traz um debate amplo e sem muito consenso. Tá? Então, a gente tem a gente detectou no trabalho que isso acontece bastante. Mais na frente a gente fala sobre isso. Certo? Então, esse é o motivo, o objetivo do nosso trabalho, é trazer luz para esses temas e para os multi-assuntos que a economia compartilhada traz consigo. Tá? Então, Bruno, pode passar para a metodologia. Sim, e nesse ponto, acho que vale acrescentar que uma análise biométrica é muito interessante, porque ela dá um pouco de uma visão geral do que há na literatura sobre determinado assunto. Não há uma análise profunda dos conceitos ou uma classificação, como seria uma análise sistemática de literatura, mas sim dá um pouco, serve como guia, como guião daquilo que pode ser encontrado, as palavras-chave, quantas escolas existem sobre determinado assunto. Então, vale muito a pena fazer em qualquer parte inicial do estudo. Pois bem, nossa metodologia é uma metodologia voltada para a revisão de literatura, né? Como o Bruno disse, não é uma revisão de literatura sistemática, a gente não procurou entender conceitos, etc. e tal. A gente está procurando muito mais como está pesquisando na academia esse assunto. Né? E a gente limitou
A nossa pesquisa com as palavras-chave no Scopus, né, uma base de dados e de artigos, né, Shared and Economy. A pesquisa restringiu os artigos de jornais e comunicações de conferências com revisão por pares publicados até 2022. Então, nós delimitamos aí esse tempo cronológico para entender um pouquinho até 2022 o que estava se pesquisando. Pegamos tanto em inglês como em português, certo? Então, a gente encontrou aí 3.235 documentos dentro da base Scopus, né? Após isso, a gente utilizou o software Voice Viewer para fazer determinadas análises, fazer os clusters sobre os assuntos, quem pesquisa, quem não pesquisa. Pode passar, por favor, Bruno. Então, ele acaba calculando aí, trazendo os resultados que a gente estava procurando dentro da pesquisa, certo? Então, de um modo geral, foram criadas as redes de coautoria, né? Foram construídas redes de citações e depois a gente fez uma análise da concorrência de palavras-chave dentro desse tema. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Tá mudo, tá mudo. Acho que falasse bastante sobre isso. Então, através da extração dos dados da plataforma Scopus sobre as duas palavras-chave, nós tentamos classificar e analisar através do uso do software Voice Viewer para saber a concorrência de palavras-chave, quais são as redes de citações, o que é que isso quer dizer? Que autor citou quem é o autor mais citado, quem é o autor mais citado em cada escola do pensamento, né? Então, isso é muito importante para saber quem são os principais artigos, quem são os principais autores sobre cada assunto, quais são as principais escolas, e daí fazer uma análise mais detalhada num trabalho futuro. Eu vou passar o próximo slide, e já entramos então nos resultados da discussão, que são as publicações por ano. Quer assumir, professor Marcelo, por favor? Eu vou falar e depois você conclui, Bruno. Aqui tem um detalhe muito interessante quando você vai estudar economia compartilhada, e se você pegar a partir do ano 2000, se você pegar aqui em 1978, mais ou menos, você tem um bom artigo publicado falando sobre economia compartilhada. Mas quando a gente vai pesquisando o assunto, na verdade, quando você chega a partir dos anos 2000 com computadores, internet e sites de compartilhamento, você começa a ter um pouquinho da economia compartilhada voltada para a internet. E aí, a gente tem aqui, não vou falar disso agora, mas daqui a pouco eu falo, a partir dos anos 2008, 2009, você tem a criação dos aplicativos de celular, empresas que passam a ser peer-to-peer ou ser plataformas de inter-relação entre pessoas ou empresas, e aí você tem uma nova forma de se pesquisar a economia compartilhada. E aqui, a partir desse momento, começa um pouquinho a confusão dos conceitos da economia compartilhada. Tá? Então, a economia compartilhada passou a ser sinônimo de Uber, de Airbnb, a partir daqui, quando você vai estudar um pouquinho Belker a partir de 98, 99, ele fala de compartilhamento, mas ele fala de outro tipo de compartilhamento, sem ser o ligado à internet. Mas aí ele avança os seus estudos e a partir de 2000, 2008, 2008, 2009, 2010, você tem essa divisão. Então, apesar de a gente ter toda essa documentação aqui, algumas publicações, a gente percebe que a partir de 2008, a gente tem, além de um nível muito maior de publicações, um interesse maior, a gente também tem uma mudança no conceito do que é economia compartilhada. Tá? Então, a gente identifica essa parte aí. Bruno. Exatamente, professor Marcelo. A curva mostra que o tema da economia partilhada não é novo, né? Ele já está aí há um pouco, já existe desde o começo da linha e tem sido progressivamente, tinha sido estável até meados dos anos 90, né? E há um marco que em 2000, por volta de 2002, e conhecemos como o marco da internet,
fez com que fosse aumentado o interesse acadêmico sobre o tema, né? Então, analisando as publicações acadêmicas, lembramos que essa análise não é do uso da economia partilhada, é das publicações acadêmicas sobre o tema. Há um crescimento muito maior na curva a partir de 2002. Então, esse gráfico mostra bastante para a gente como se comportaram em números as publicações acadêmicas sobre a economia partilhada. Eu vou passar para o próximo slide, que mostra as redes de coautoria, né? Que são os autores mais citados sobre a economia partilhada. Nós temos 10 mais citados, né? O primeiro Neiroth, e pode-se verificar que é do ano 2014 e tem 1.422 citações indexadas na plataforma Scopus. Essa tabela mostra as publicações, as citações que foram feitas em documentos acadêmicos que são também indexados na mesma plataforma. Pode ser que existam outras citações, mas que não foram indexadas e não estariam aqui os números. É importante ressaltar a limitação desse estudo, que ao final, vamos explicar um pouquinho mais, mas pode-se perceber nessa listagem que há autores que foram muito importantes na área da economia partilhada. Eu vou passar um pouquinho essa parte para o professor Marcelo, para ele falar um pouquinho mais e explicar um pouco sobre os autores e a importância do trabalho deles na área. Boa. Eu vou pegar aqui dois autores, né, que praticamente eu gosto muito de falar deles e dar uma ideia bem geral de como o conteúdo deles influenciou e, de um modo geral, segue uma tendência da economia compartilhada. Se a gente pegar, como eu disse, a economia compartilhada para trás, a gente vai ver ali em algum momento no cluster, fala de Belk não está aqui, mas Belk deveria é um autor que fala de economia compartilhada antes da internet. Mas quando você pega a internet, quando você começa a falar da internet e de economia compartilhada, eu gosto muito desses dois autores aqui, Cohen e Katzman, que eles começam a ter, o principal trabalho deles é Ride On, né? Eles começam a falar da Uber. Então, a economia compartilhada parte muito da Uber, da Airbnb, como precursores. Então, começou a provocação em diversas áreas sobre ele. E eu botei por último um que nunca entrou no tema de economia compartilhada, mas faz muito parte, que é Carlota Pérez, né? Que a gente trabalha ela dentro da Uber e da economia compartilhada como uma revolução tecnológica de um modo geral. Então, você vê que esses temas, e quando você fala de revolução tecnológica, quando a gente mostrar o próximo cluster, a gente vai ver que meio ambiente, política, entre outros fatores, vão entrar justamente no debate, que é justamente o debate de Carlota Pérez, que ela aprofunda um pouco como as revoluções tecnológicas se apresentam em outras áreas, e aí a gente vai trabalhar isso aí. A gente consegue identificar, mesmo fazendo apenas a revisão, ver o posicionamento das pesquisas, a gente consegue visualizar isso quando a gente mostra aí os clusters. Então, pode passar aí, Bruno. Vou passar o próximo slide, que é o primeiro cluster, que são as Só redes para de citações, né? Só para deixar, se você for aqui na parte verde, na verde escuro, você tem Charren e você tem aí logo no finzinho Prosépio e tem Belk. Belk é aquele autor que eu estava falando. Então você vê que ele tem aí uma certa importância, apesar de não estar numa grande citação. Por quê? Porque ele dá início ao entendimento aí. Eu não vou dizer que ele é o pai de nada, porque o pai é uma coisa muita responsabilidade. Mas ele tem essa análise do antes e do depois da economia compartilhada via internet. Bruno, isso, boa. Sim, estou fazendo destaque aqui do que estava a falar. E é interessante que essa análise mostra que são 4 clusters significativos, né? Então, aqui em cima, com Ostrom, Williams, com outros autores, né? Que pode ver pelo tamanho, o tamanho da bola representa também a influência que o trabalho teve
sobre o meio acadêmico, né? Então, nós temos a verde, temos a azul, o Yang, pareceu mais influente, e temos também a amarela, e percebe-se que há também uma interrelação entre elas, né? Então, assim, a amarela se conecta muito com a azul, com a vermelha, e não conseguimos perceber muito aqui algum traço dessa escola com a verde, por exemplo, né? E então, da mesma forma, também a verde, não há muitas citações da amarela. Então, a análise com o voice viewer dá muito uma ideia geral de como se comportam, né, na academia os autores, quem cita quem, que é exatamente o que a chama de a rede de citações, né? Ah, eu vou passar o próximo slide, para o professor Marcelo concordar. Legal. Pode seguir. Esse é uma análise de concorrência de palavras-chave, né? Então, percebe-se que se repetem as 4 escolas, né? Com mais uma nova escola aqui em cima, em relação a palavras-chave. Então, temos em destaque palavras-chave como political economy, vou apagar aqui esses traços que eu fiz, pronto. Então, sharing economy e sustainability. Por que é importante, no início de uma pesquisa, fazer uma análise biométrica e saber quais são as palavras-chave? Imaginem que, ao utilizar a plataforma Scopus, Google Scholar ou qualquer outra plataforma, a gente precisa começar a pesquisa por alguma palavra, por algum lugar, né? Então, a análise da concorrência de palavras-chave, acho que mais aparece, ela serve muito para que a gente tenha um trilho a seguir, mostra um pouquinho o caminho que a gente pode seguir com base nas palavras-chave que os autores que escrevem sobre o assunto mais utilizaram. Então, isso serve como um guião da nossa. Essas são as palavras-chave indexadas, aquelas que constam na plataforma do Scopus. Então, é muito importante ver que também há outras ligações, ver que a economia partilhada está um pouco ligada também aos humanos, a healthcare delivery, a COVID-19, a transporte urbano, shared mobility, development, sustainability, innovation, áreas urbanas. Então, é bom perceber também como os temas se entrelaçam através das palavras-chave. A professora Marcelo quiser acrescentar alguma coisa? Vou acrescentar rapidamente, Bruno. Aqui, se você pegar Share Economy lá do lado verdezinho, você vê que como ele se alinha aí com a Uber, né? Porque querendo ou não, se você for trabalhar mais a fundo, ride share, car sharing, Uber Transporte, você vai ter aí a parte da Uber, então começa ali, o Uber começa a dar essa movimentação e automaticamente ele dá o start ao entendimento da public policy, da political economy, o entendimento de política para esse tipo de situação, porque promete ser sustentável, promete ser humano, promete muita coisa, mas no final, às vezes não é. Então, você vê todos esses assuntos se interrelacionando, correlacionando dentro de um só. Então, a partir de 2008, aí, com o celular, com o aplicativo, com o Airbnb, com a Uber, você começa a ter esse tipo de pensamento e com o passar das pesquisas, a partir de 2015, 2016, vem as críticas, vem os efeitos negativos desse processo, e você começa a ter também as pesquisas em política, economia, é sustentável, não é sustentável, é humano, não é humano. Então, o conceito de economia compartilhada, ele debate muito isso, né? Então, de um modo geral, a gente vai passando aí Sim, sim, para entender. muito bem Vai colocado, lá, professor. Eu vou passar o vai lá. slide, Boa. que mostra, é uma tabela que mostra em números agora, né? Não só em, na nuvem, né? De qual ocorrência, mas mostra que sustainability ocorreram 210 vezes, sharing economy, economia partilhada 191, sustainable development,
political economy. Isso dá um pouco da ideia de como a economia partilhada está muito ligada na academia, no que tem sido escrito a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a parte política, né? A economia política, os decisores eles vão tomar decisões de economia, decisões políticas, né? A econômica, desenvolvimento econômico, circular economy, né? A economia circular, a climate change, né? Que é um assunto que é abordado muito, porque se é sustentável, será que a economia partilhar, no caso do Uber, dos carros, foi muito debatido, né? Se é melhor para a cidade ou é pior para a cidade, né? E, além de tudo, é uma inovação e também o governance approach, né, que é um pouco daquela da política, é como vai ser administrado de uma forma geral na sociedade essa questão da economia partilhada. Então, isso é um bom guião para quem começa a fazer pesquisa sobre economia partilhada, saber quais são as palavras-chave. Professor, alguma coisa sobre... Eu acho que esse aí é um resumo do É um slide resumo, passado, sim, sim. né? A gente só mostra de uma forma diferente, né? Como a economia compartilhada está aí dentro de diversos tópicos e se você pegar cada tópico desses, tem diversos conteúdos para se aprofundar. Cito muito aí o share economy, o que é a economia compartilhada. É um tema que eu acho que deve ser debatido. Se, por exemplo, a Uber deve ser considerada economia compartilhada, sim ou não. Se o eBay deve ser considerado uma empresa de economia compartilhada e como diferenciar, por exemplo, faz parte aí só dessa palavrinha share economy, que não é uma coisa complexa de um governo diferenciar para poder taxar, por exemplo, os impostos, se você vai taxar pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc. É isso aí. Sim, Vai sim. lá. É um tema bastante complexo, envolve vários Isso. setores e níveis da sociedade, né? Eu vou passar o próximo slide, que é a conclusão. O professor pode falar essa parte, se quiser. De Então, um, de um modo geral, Bruno, a gente acabou cumprindo com o objetivo, né, que é traçar aí o que tem se pesquisado dentro dos Scopus, numa grande plataforma de excelência, principalmente aí na nossa área, o que vem se pesquisando, quais são os debates que vem se tendo sobre a economia compartilhada, né? Quais são as áreas que a gente precisa de mais pesquisa, talvez a gente consiga identificar, né? Também os autores que são de grande relevância foram identificados aí. De um modo geral, a gente consegue cumprir nosso objetivo, que é dar essa visão geral de como se pesquisa na academia, nas universidades, de um modo geral, a economia compartilhada. E é necessário, um debate necessário para o desenvolvimento econômico, social da sociedade, é como conduzir a economia compartilhada no futuro. As empresas como Uber, Airbnb, entre outras, como elas devem ser postadas e como os governos devem atuar perante elas. Eu acho que a gente trabalhou bem e eu acho que esse é o resumo aí do nosso trabalho. isso é verdade. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do nosso estudo. E aí, esses trabalhos são muito importantes para mostrar aquilo que existe na literatura sobre o tema, né? A partir de então de ter uma visão geral, fica muito mais fácil ao pesquisador, ao aluno, ao acadêmico ou qualquer outra pessoa que tenha interesse em aprender um pouco mais sobre a economia partilhada, saber por onde começar, quem são os principais autores, quem são os mais influentes, quais são as palavras-chave. Então, esse trabalho foi muito interessante fazer e eu acho que tem uma validade muito grande, uma importância muito grande dentro da academia. Vamos para os imitadores. Uh, De eu modo acho geral, que... a gente Sim, força, acabou. por favor. Acho que a gente tem algumas limitações, né? A gente fez apenas Sim, uma eu vou base passar de. aqui, tem as limitações no próximo slide, é isso que eu disse. A gente, a gente, a gente usou uma base apenas, né? Foi os Scopus, a gente podia usar Isso. outras bases e ampliar essas bases, mas a gente, para esse trabalho inicial, a gente usou apenas os Scopus, né? A gente limitou só o aspecto quantitativo de literatura, né? A gente
não foi no qualitativo, que é importante. E, Na verdade, na verdade, é o mais importante. Isso aqui é só uma estrutura para se começar uhum. trabalhos qualitativos com qualidade. Então, é isso, acho que Sim, falar sobre essa limitação é muito importante, né? Porque não exploramos tudo que existe na literatura. Quando quando é feita uma revisão bibliométrica, uma das fases mais importantes é delimitar, né? Porque se fôssemos analisar tudo que existe na literatura, seria um trabalho quase que infinito, né? Teríamos que estar, sempre que nós acabássemos, haveriam novos trabalhos que teríamos que reiniciar o trabalho. Então, a primeira coisa a fazer é delimitar o tempo, né? Que decidiu ser até 2022, delimitar a base de dados, que foi os Scopus, e também delimitar a língua, delimitar o tipo de publicações, né? Então, isso acaba, essa limitação do nosso estudo também limita o resultado, né? Então, vale ressaltar que é importante ressaltar que o resultado não analisa tudo que existe na literatura, mas somente aquilo que foi delimitado dentro desse estudo. perfeito. Então, a gente conclui, né? Eu acho que tem um slide que tem o nosso contato. Sim, tem a estrutura da problemática, né? Desenvolvimento histórico, principais características, impasse à economia, desafios e oportunidades, lacunas existentes na literatura, são também ideias para Aí foi estudos os futuros, estudos né? futuros. Isso. Então, são desafios para aqueles que queiram se debruçar sobre a economia partilhada. E também no próximo slide, acho que o nosso contato ficou no primeiro slide. Então, se o professor permitir, vou agradecer a presença de todos, dar por encerrada a apresentação e passar a palavra para o professor Marcelo para que ele possa agradecer também e se despedir de todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Gostaria de agradecer a todos, principalmente a minha instituição de ensino, a Fachuca, que permitiu, que junto com a parceria com a Universidade de Aveiro, junto com a Rede Rilco, que nós estivéssemos tendo essa oportunidade de apresentar nossos trabalhos aqui, né? Então, agradecer a Fachuca, em nome do presidente da faculdade, que é o professor L.C. Corrêa, também é membro da Rilco, tá? Então, obrigado aí pela oportunidade e esperamos que, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira compartilhar, pergunte. Nosso e-mail está no artigo, né? Então, tem o meu e-mail, de Bruno, de Marlene, estão todos no artigo. Se quiserem entrar em contato para futuras pesquisas, estamos à disposição. Então, obrigado e um bom fim de tarde. Bom fim de tarde. Tchau.